Olá, alunos! Hoje discutiremos sobre a diversidade em que os seres vivos e a forma como se relacionam evolutivamente. Taxonomia é o ramo da biologia que cuida da descrição e classificação dos seres vivos conhecidos em categorias conforme afinidade filogenética, ou seja, estuda as relações de parentesco em que os organismos e suas histórias evolutivas. Dentre outros, Carl von Linné foi o responsável pela classificação atual dos seres vivos conhecidos. De acordo com a classificação atual, as espécies hoje conhecidas são agrupadas em gêneros. Esses, apresentando características, reúnem-se em família. Famílias, por sua vez, agrupam-se em ordem. Essas se reúnem em classes, que reunidas formam os filos. Vamos à nomenclatura científica. Os filos, que são agrupamentos mais amplos em que os seres vivos, constituem os reinos, que veremos logo adiante. Quanto à nomenclatura dos seres vivos, esta é binomial, sendo composta de dois grupamentos, gênero e espécie. Como regra universal, deve ser escrita em latim, com o inicial do gênero em maiúscula e espécie em minúscula ou grifado. Veja como no exemplo, o gênero se repete, pois ambos têm a mesma semelhanças, no entanto, diferem na espécie, o que impede, inclusive, a sua reprodução. Felis, catus, gatos domésticos. O gênero Felis repete-se em Felis silvestris, que é o gato selvagem, e que muda a espécie. Vejamos um cruzamento infértil. No exemplo do slide, o cruzamento bastante conhecido é o que ocorre entre a égua e o jumento, gerando burro ou mula, animais inférteis por ser fruto de espécies diferentes. Classificação taxonômica na espécie humana. Vejamos como se dá. A espécie humana classifica-se conforme o exemplo. O reino, Animalia. Filo, Chordata. Subfilo, Vertebrata. Classe, Mamália. Ordem, Primata. Família, Hominide. Gênero, Homo. Espécie, Sapiens. A designação Homo sapiens é o que caracteriza o humano. Muito bem. Vejamos então. Antes de estudarmos os reinos, existem alguns requisitos para a classificação dos seres vivos. Pense que funciona como uma grande gaveta em seu armário, e onde você guarda seus pertences de acordo com as suas afinidades. Para isso, levamos em conta 6 características importantes para a classificação desses seres. São elas: número de células, forma de nutrição dessas células e organização celular. Teremos então, em relação a número de células, os termos unicelulares, pluricelulares. Unicelulares são organismos que possuem uma única célula, exemplo, bactérias. Já os pluricelulares apresentam mais de uma célula, exemplo, a planta, o homem. Em relação à produção de alimentos, temos os termos autótrofos, que são organismos capazes de produzir seu próprio alimento, como os vegetais. Heterótrofos são aqueles que não conseguem produzir seu próprio alimento, como os animais. E em relação à organização celular, temos os termos procariontes, quando não possuem um núcleo organizado, exemplo das bactérias e cianobactérias, e os eucariontes, que possuem um núcleo envolto por carioteca, exemplo, as demais células existentes. Vamos então à classificação dos grandes reinos. Em 1969, Robert Whittaker agrupou os seres vivos em 5 reinos.
Animalia, Plant, Fungi, Protista, Monera. Vejamos o reino Animalia ou Metazoa. Este compreende os organismos pluricelulares que formam tecido verdadeiro, eucariontes e heterótrofos. Pertencem a esse grupo desde os poríferos esponja do mar até os mamíferos. Vamos ao reino Plant ou Metafita. Este abrange os organismos pluricelulares, eucariontes e autótrofos. Pertencem a esse reino certas algas e todos os outros vegetais, como briófitas, são os musgos e hepáticas, pteridófitas, samambaias e avencas, gimnospermas, como pinheiros, e angiospermas, como um ipê, uma mangueira, uma macieira. Reino Fungi. Os representantes desse reino são os bolores, leveduras e cogumelos. Estes são unicelulares ou pluricelulares, heterótrofos por absorção, e os eucariontes. Reino Protista. Compreende organismos unicelulares, eucariontes, heterótrofos e autótrofos, e são representados por certas algas e protozoários. Reino Monera. Neste reino estão os organismos unicelulares, procariontes, heterótrofos em sua maioria e autótrofos. Fazem fotossíntese ou quimiossíntese. São eles as bactérias e cianobactérias. Vamos agora aos exercícios para a fixação do nosso conteúdo. Exercício 1. Associe o reino a algumas de suas características. Monera, protoctista, que é o mesmo protista, fungi, plant, que são os fotossintetizantes, animalia. Eucarióticos, multicelulares e heterotróficos, procarióticos e unicelulares, eucarióticos tanto uni quanto multicelulares, tanto autotróficos quanto heterotróficos, eucarióticos multicelulares e autotróficos, eucarióticos uni ou multicelulares e heterotróficos. Vejamos como fica. Animalia. Eucarióticos, multicelulares, heterotróficos. Monera, procarióticos e unicelulares. Protoctista, eucarióticos tanto uni quanto multicelulares, tanto eutotróficos quanto heterotróficos. Plant, eucarióticos, multicelulares e autotróficos. Fungi, eucarióticos, uni ou multicelulares e heterotróficos. Exercício 2. O reino protista inclui as algas e os protozoários. Esses organismos, nas classificações mais antigas, eram considerados como pertencentes aos reinos vegetal e animal, respectivamente. Assinale a alternativa que apresenta a justificativa correta para a inclusão desses diferentes protistas no mesmo reino. Alternativa A. Ambos são simples, unicelulares, apresentam células eucarióticas e nutrição heterotrófica. B. Ambos são simples na organização morfológica em comparação com plantas e animais, sendo as algas autotróficas e os protozoários heterotróficos. C. Ambos apresentam parede celular, nutrição heterotrófica e compõem-se de células eucarióticas. Alternativa D. Ambos apresentam parede celular, nutrição heterotrófica e compõem-se de células procarióticas. E.
Ambos são unicelulares, sendo as algas autotróficas e os protozoários heterotróficos. Alternativa correta, alternativa E. Ambos são unicelulares, sendo que as algas têm nutrição autotrófica e os protozoários não conseguem produzir seu próprio alimento, determinados como heterotróficos. Muito bem, alunos, finalizamos mais uma aula sobre a biodiversidade e suas características e classificação. Voltaremos com maior detalhamento nas próximas aulas. Até lá!